Olá alunos, olá amigos, nós estamos aqui agora para comentar o edital de informática, especificamente o edital de informática para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o concurso do MPRJ e também especificamente para o cargo de técnico da área administrativa. Então agora o nosso objetivo é comentar este edital. O edital específico para o técnico da área administrativa do concurso do MP do Rio de Janeiro, MPRJ, na disciplina de informática, ok? Mas antes, é claro, eu vou passar algumas informações do próprio concurso, que são importantes e relevantes e a gente tem que entender. Então, o cargo, como eu disse, técnico administrativo, aqui para o concurso do MPRJ, MP do Rio de Janeiro. Temos 16 vagas com um salário de R$ 4.382,84. Outra informação importante, o cargo é de nível médio, então esse cargo de técnico administrativo é um cargo de nível médio. Na verdade, o nome do cargo é técnico do Ministério Público, área administrativa, e a prova vai ser realizada no dia 1º de maio de 2016, 01/05 de 2016, 1º de maio de 2016, e a banca organizadora é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Essa é a banca organizadora deste concurso, certo? Bem, então agora que nós já sabemos que é concurso do MPRJ para o cargo de técnico da área administrativa, vamos às informações importantes em relação às próprias disciplinas que vão ser pedidas nesse edital. Então agora, informações importantes sobre as disciplinas. Vamos começar ali, observa comigo. Língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático fazem parte do grupo 1 desta prova de técnico. Língua portuguesa são 30 questões, raciocínio lógico-matemático são 10 questões, e tu precisa acertar no mínimo 16 questões desse grupo 1. Ok? Então, mínimo de acerto aí, 16 questões para o grupo 1 envolvendo língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático. Já no grupo 2, nós temos organização do Ministério Público, 10 questões, noções de informática, 10 questões, que é a matéria que eu ministro e que eu vou explicar para vocês o edital. Noções de direito administrativo e constitucional, temos ali 20 questões. Então, noções de direito administrativo e constitucional, 20 questões. Tem que acertar no grupo 2 também 16 questões. Então, observa, no grupo 2, nós também temos que acertar 16 questões, e aí envolve o universo das questões de organização do Ministério Público, noções de informática e noções de direito administrativo e constitucional, que constam aí do grupo 2. O total de questões da prova, 80 questões. Mínimo de acerto 16 questões no grupo 1, mínimo de acerto 16 questões no grupo 2. Lembrando que a informática faz parte do nosso grupo 2, ok? Com 10 questões dentro do grupo 2. Então, bem importante que tu acerte aí essas questões. Bem, o que nós vamos fazer agora é verificar tópico por tópico do edital do MPRJ para a disciplina de informática e verificar o que nós podemos destacar em relação a esse tópico, certo? Acompanha comigo lá. Primeiro, o edital começa dizendo: arquivos digitais, documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos. Principais padrões e características, e também ali eu coloquei embaixo o que o edital descreve, arquivos PDF. Nessa parte de arquivos digitais, a dica é principalmente saber as extensões dos arquivos. Exemplo, tu precisa saber quais são as principais extensões para arquivos digitais. Como o edital indica ali, observa, tem que saber as principais extensões para documentos, para planilha. Só para dar um exemplo rápido. Se eu pegar o Word, o tipo de arquivo padrão, a extensão padrão do Word 2010 é a extensão .docx. Mas se ele apresentar numa prova .doc, ele pode sugerir que essa extensão é de um padrão das versões anteriores do Word. Poderia aqui também fazer uma questão sobre o Excel, dizendo que o tipo de arquivo padrão do Excel 2010 ou superiores é XLSX, mas que ele também permite salvar com a extensão XLS de versões anteriores. Poderia até solicitar, dando um exemplo aqui, se o Excel consegue salvar com os padrões
de formatos de documento aberto para planilha, como por exemplo o padrão ODS, que é um padrão de um programa chamado LibreOffice Calc ou ainda próprio BROffice Calc. É isso que está envolvido aqui nesse tópico. Se a gente imaginar, quando ele diz arquivos digitais e citou documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos, principais padrões e características, e aí jogou também a ideia de arquivos PDF, é principalmente essa história das extensões. Que tipo de arquivo serve para determinada finalidade? Esse é o primeiro tópico indicativo do edital, como vocês podem observar ali na própria imagem, certo? Bem, o que mais o edital indica? O edital indica sistema operacional Windows XP 7 e 8. Claro que ele dá ali as menções do que vai pedir nesses sistemas operacionais Windows XP 7 e 8. Ele menciona, mas antes de dar todo o indicativo, olha só, são 3 versões do sistema operacional. Como é improvável que tu consiga estudar de forma detalhada 3 versões, o que eu estou sugerindo aqui é que tu tome como base uma dessas versões e faça a comparação com o que tem de diferente nas outras versões. Dando um exemplo aqui, se o edital pediu Windows XP 7 e 8, quer dizer que ele pediu a versão do Windows XP, do Windows 7 e do Windows 8, certo? Então, eu posso sugerir para ti estudar com base no Windows 7 e aí verificar os principais recursos indicados no edital, porque ele indicou vários recursos do Windows para te estudar. Pega cada um desses recursos e verifica se eles têm a mesma nomenclatura no Windows XP 7 e 8. Aqueles que têm a nomenclatura igual e a mesma funcionalidade, tu separa num grupo de estudo. Esses têm a mesma nomenclatura, a mesma função nas 3 versões. Agora, aqueles que são diferentes, que têm diferentes, tu separa num outro grupo. E aí tu estuda esse tópico do Windows com 2 frentes. Com aquilo que está indicado no edital e é similar nas 3 versões, e aquilo que está indicado no edital e que são diferenças nessas 3 versões, certo? Por exemplo, menu iniciar. Menu iniciar existe no Windows XP e existe no Windows 7. No Windows 8 existe uma tela chamada tela inicial ou tela iniciar. Então, fazer essa comparação entre as versões, certo? E o que ele pediu dentro desses sistemas operacionais Windows XP 7 e 8? Manipulação de janelas, programas e arquivos, observa comigo, telas de controle e menus típicos, e também mecanismos de ajuda e mecanismos de busca dentro desse sistema operacional Windows e as suas variações. Então, como tu manipula as janelas? Dando um exemplo de questão aqui sobre manipulação de janelas, no Windows 7, por exemplo, existe um recurso chamado AeroShake, que tu agita uma janela, clica com o mouse na barra de título e agita o mouse, e as outras janelas são minimizadas. Esse é um recurso de trabalho com janelas citado aí, indicado no edital, tá bom? Bem, o que mais o edital pede? Questão de editor de textos. O edital pediu Word 2010 ou superior. Quando ele pede o Word 2010 ou superior, basicamente ele está pedindo para tu estudar a versão 2010 como base do teu estudo e verificar se existe alguma inovação, alguma diferença, por exemplo, no Word 2013. Então aqui a dica é estudar bem de forma aprofundada os tópicos do edital para o Word 2010 e fazer uma comparação em relação aos recursos do Word 2013. Se tem alguma coisinha diferente, vai lá e estuda como diferença, mas pega principalmente a base de estudo do Word 2010, certo? O que mais o edital indica aqui para o Word? Aí ele vem com todos os tópicos indicando o que tu deve estudar dentro do Word. Ali é só fazer a leitura individual, então, de cada um desses tópicos. Ele fala sobre formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos e rodapés, anotações. Quer dizer, todo esse universo de itens que estão aí citados para o Word 2010 e superior, tu deve estudar. Mas lembra qual é a minha recomendação? Estuda com base no Word 2010, estuda bem o Word 2010, pega cada tópico que o edital pediu e vai no estudo do Word 2010 e verifica se dentro desses tópicos tem a mesma coisa na versão 2013, por exemplo. E aí separa um grupo daquilo que é similar e separa observações daquilo que é diferente e estuda de forma organizada. Então, com base no Word 2010, procura se aquela resposta seria a mesma no Word 2013 e isso tu separa num grupo. Aquilo que for diferente, tu faz observações adicionais sobre as diferenças e aí sim é possível a gente estudar esses 2 programas de edição de texto, o Word 2010 e o Word 2013, que seria uma versão
superior, porque ele diz 2010, ou superior, que seria a versão 2013 aí, que é superior à nossa 2010, certo? Bem, o que mais o edital pede? Pede planilha. Observa que em relação à planilha o edital pediu Excel 2010 ou superior. Quando ele cita Excel 2010 ou superior, é a mesma regra, é a mesma história. Estuda com base no Excel 2010, pega características que podem ser diferentes no Excel 2013 e compara. E assim como apareceu no edital do Word, ele também especificou o que do Excel ele vai pedir. Em relação a essa planilha, ele também criou vários itens indicativos. Cada um desses itens deve ser estudados de forma comparativa, como eu disse, mas tomando como base o Excel 2010. Aí ele diz manipulação de dados, fórmulas, cópia, recorte de dados. Aqui já sugere questões sobre referências relativas e absolutas. Isso tem muito a ver com copiar, recortar e colar, certo? Então estão lá todos os tópicos indicativos do edital para o Excel 2010 ou superior. Sempre a mesma dica, pega a base do Excel 2010, separa as informações que são similares à versão 2013 num grupo e faz observações sobre os tópicos do edital em relação às diferenças. Estuda aquilo, então, que é diferente também em relação a essas versões, tá bom? Depois, o próximo tópico do edital diz internet. E aí, nessa parte de internet, ele sugere conceitos gerais e funcionamento e endereçamento de recursos. Aí, na verdade, quando ele fala sobre conceitos gerais e funcionamento de internet, entra questões sobre internet, intranet, extranet, qual o significado dos protocolos, e aí vai TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP. Então, estudar muito os conceitos gerais relacionados à internet, principalmente seus protocolos e seus conceitos vinculados. Como eu disse, internet não só internet, mas também intranet, extranet, Ethernet, VPN e vários termos que aparecem em provas aí vinculados a esses conceitos gerais de internet e intranet. Esse tópico relativamente simples, comum aí nas provas de concurso. Depois o edital cita navegação segura, e aí ele vem com cuidados no uso da internet, ameaças, uso de senha e criptografia, tokens e outros dispositivos de segurança, senhas fracas e fortes. Aí a parte... Quando ele fala sobre navegação segura, ele está querendo indicar que tu estude os navegadores, claro, mas como tu vai se comportar no uso desses navegadores e quais os recursos de segurança para aumentar o acesso a essas informações através da navegação nas páginas da web. E aí ele cita textualmente os itens mais importantes. Então ele fala sobre as ameaças, e aí entra malware, entra vírus, worm, cavalo de Troia, spyware. Ele fala sobre o uso de senhas e criptografia, e aí vale muito o estudo também de quais são os conceitos de segurança e o que a criptografia garante, que é a confidencialidade ou sigilo, e também aí estudar um pouco de certificação digital em relação a esse tópico, porque ele pede isso nos tópicos do edital. Então, navegação segura também é um tópico importante a ser estudado. Depois ele cita os próprios navegadores, como eu disse. Aí ele vem com navegadores, browsers e suas principais funções, sites e links e buscas. Quando ele cita navegadores e suas principais funções, aí tu vai estudar os diversos navegadores, mas com as suas funções mais comuns, pegando Internet Explorer, pegando Google Chrome, Mozilla Firefox, e sabendo o que é a navegação in private, que se chama janela anônima lá no Google Chrome, que fazem esses recursos mais importantes. E outra dica, eles gostam muito de vincular as questões de browsers, de navegadores, em relação ao estudo vinculado à segurança da informação. Então, os recursos que te levam a ter uma navegação mais segura no uso desses navegadores, até pelo próprio edital, eu recomendo estudar. Então, pega dos navegadores as principais funções, é claro, mas cuida muito dessas funções que estão vinculadas à segurança da informação. Okay? E depois o edital coloca transferência de arquivos e dados, upload, download, banda e velocidades de transmissão de acesso, ok? Esses são os tópicos indicados nessa última parte aqui, transferência de arquivos e dados, upload, download, banda e velocidade de transmissão. É importante saber os tipos de conexão dedicada, discada, o que eu tenho de velocidade de conexão normal hoje em dia, se está na casa dos megabits por segundo, se é dos kilobits por segundo, se é dos gigabits por segundo, o que é ADSL, o que é conexão via fibra óptica e por aí vai, conexão Wi-Fi, é os tipos de conexão e as suas velocidades disponíveis, sejam elas com fio ou sem fio,
certo? E assim, este é o último tópico indicativo do edital em relação à informática e para o nosso concurso do MP do Rio de Janeiro. Então, fizemos aí uma análise do edital de informática em relação à banca, como vocês sabem, é a FGV, uma banca muito boa de responder questões de informática. As questões têm um grau de dificuldade justo para quem estudar e para quem se dedicar. Quem não estudar, claro, as questões serão sempre difíceis. Mas o edital veio bem detalhado no que tem que estudar. Sugiro que vocês se dediquem a acertar, e acredito que é possível sim nós acertarmos as 10 questões de informática que estão descritas aí para a prova do MP do Rio de Janeiro. O Ministério Público aí do Estado do Rio de Janeiro, provinha lá em 1º de maio de 2016, certo? Bons estudos a todos. Nós divulgaremos aqui no nosso canal vídeos falando sobre esses tópicos do edital, quer dizer, aulas, videoaulas gratuitas para o edital, para a prova de informática do edital do MP do Rio de Janeiro. Eu vou ministrar essas aulas para vocês, ok, pessoal? Se gostou do vídeo, marca gostei, também se inscreve no nosso canal para receber cada vez mais informações e cada vez mais aulas gratuitas, ok? Até o próximo vídeo, bons estudos, até lá!